Salve galera, mais um vídeo do canal então, mais um react do curso de manutenção de computadores do André Cisp. A aula de hoje é referente a disco rígido. Só bora. Bora pro vídeo então. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso grátis de montagem e manutenção de computadores. Obrigado. Espero que vocês tenham assistido todos os vídeos anteriores para ajudar na sua linha de raciocínio e também no seu aprendizado. Na primeira aula nós falamos sobre os gabinetes, na segunda aula falamos sobre placa-mãe, depois falamos sobre diagrama em blocos e esquemas elétricos, falamos sobre processadores e também sobre memórias. E na aula de hoje nós vamos falar sobre HD, ok? Então, vamos lá! Disco rígido puro, popularmente chamado de HD. Tá no rolê. Parte do computador estão armazenando os dados. Então pessoal, estamos aqui com diversos HDs. HD significa Hard Disk, é o nosso disco rígido. Todos os programas e arquivos que o computador tem estão salvos, armazenados no HD. Então, o HD é uma peça muito importante porque ele armazena os seus arquivos, programas, músicas que você baixa, jogos ou arquivos que você produz utilizando aí programas, né, como Word, Photoshop, enfim, você utiliza algum programa, quando você salva aquilo que você acabou de criar, você acabou de produzir um arquivo e ele está no HD. Agora eu pergunto para vocês o que é um backup. É um termo em inglês. Significa cópia de segurança. É muito utilizado em informática para indicar a existência de cópia de um ou mais arquivos guardados em diferentes dispositivos de armazenamento. Backup é uma cópia de segurança. Muitas pessoas não fazem cópia de segurança. Depois, quando o nosso curso chegar na parte de formatação, instalação de sistemas, eu vou ensinar vocês a fazerem backup, que é muito importante. Muitas pessoas não fazem backup, e aí quando o computador dá pau, quando o problema está no HD, na parte de software ou hardware, a pessoa fica desesperada porque não tem um backup. O HD, ele pode dar o problema no software, né? O Windows ficar corrompido, ficar com algum problema e não inicializar. E o HD, ele pode queimar a sua placa de circuito ou até mesmo dar um problema interno na sua parte mecânica. O HD, ele tem duas partes. Nós temos a placa de circuito e aqui dentro nós temos a parte mecânica, que é o prato e o braço. O HD ele tem essas duas partes, parte eletrônica e parte mecânica. Aqui eu tenho diversos HDs e vocês vão encontrar nos computadores dois tipos de HD. O HD IDE e o HD SATA. Pelo incrível que pareça, eu procurei aqui na minha bancada, na minha gaveta, nas minhas sucatas e eu não encontrei nenhum HD IDE. Todos esses HDs são SATA. Olhando aqui, ó, o SATA ele tem uma conexão em forma de L, a conexão do cabo de força e de dados. Então esse aqui ele é SATA. Esse outro aqui, ele é SATA também. Esse aqui é SATA. São todos SATAs. O IDE, ele tem uma entrada aqui de 40 pinos. Aí você pode utilizar o flat de 40 ou 80 vias. Lógico que, hoje em dia, o flat de 40 vias é muito raro de você encontrar. Então esse aqui é um flat de 80 vias. Ele trabalha com conexão paralela. E esse flat, ele tem aqui 3 lados. Esse lado maior aqui, que está vermelho, costuma ser azul, ele vai na placa-mãe. Essa ponta aqui do meio, ela vai no HD e essa outra aqui ela vai no leitor de DVD. Os HDs IDEs, eles são HDs bem lentos, né? Nós temos aí dois tipos de IDE, o ATA 100 e o ATA 133. Aí no caso dos HD SATAs, né, nós temos o SATA 1, SATA 2 e SATA 3. O SATA 1 é 150, o SATA 2 é 300 e o SATA 3 são 600. E acima dos HD SATAs nós temos o SSD, que eu vou mostrar para vocês também hoje. No caso do HD SATA, nós utilizamos esse flat aqui, ó. Então, nós temos esse aqui mais simples, flat vermelho. Uma conexão vai na placa-mãe e a outra no HD SATA. Ou no leitor de DVD, se for SATA, nós temos ele assim. Ele tem aqui a trava, né? Esse aqui, ele fica mais preso no HD. Esse aqui, como ele não tem trava, tem muitos técnicos que colocam cola quente. Já esse aqui, não precisa colocar cola quente, ele não sai com facilidade. Nós temos outro flat aqui, também, que tem a travinha. Esse aqui tem que tomar cuidado, quando for puxar, você tem que pressionar aqui para tirar do HD. Nós estamos aqui com uma placa-mãe, que tem a entrada IDE, tá? Ela tem a IDE primária e a IDE secundária. No caso, se nós formos instalar um HD IDE, nós vamos precisar do flat IDE, um flat que trabalha com transmissão paralela, né? Os IDEs, tem algumas pessoas que chamam de HD PATA, que é a transmissão paralelo ATA. O SATA, ele trabalha com a transmissão serial ATA. Por isso que chamamos de SATA. Então, esse lado aqui, que é o lado maior do flat, nós colocamos aqui na conexão IDE primária.
Esse flat IDE, ele tem 80 vias. Essa via aqui, ó, ela tá com uma cor diferente. Ela é a número 1. A número 1, ela tem um lado correto para ser colocado. Então tem placas-mães que mostram onde fica o lado 1. No caso, essa aqui é para cá, o lado direito. Só que acontece, esse flat IDE, os mais novos, você não consegue colocar errado, com porque ele certeza tem não uma vai trabalhar trava. com isso aí. Então nos flats mais antigos, para HD IDE, muitas pessoas invertiam a conexão. E no caso desse, que ele é mais novo, não tem como errar. Então ele só encaixa desse lado. Então nós colocamos aqui na IDE primária. Sempre o lado maior do flat, nós colocamos na placa-mãe. E aí o lado menor das conexões, nós ligamos uma ponta no HD e a outra no leitor de DVD. Esses HDs IDE, eles precisam ser jampeados com uma configuração. Então nós temos duas configurações para HD IDE, e a configuração Master e a configuração Slave. Você vai denominar seu HD, ele vai ser o mestre ou se ele vai ser o escravo nesse flat aqui. Vocês podem ver que esse flat, ele vai transmitir dados para a placa-mãe com até 2 dispositivos ligados a ele. Então como eu posso colocar 2 HDs, um HD, um leitor de DVD ou até mesmo 2 leitores de DVD, se você não configurar o jumper como Master ou Slave, a placa-mãe não vai reconhecer nenhum. Então você deve jumpear um como Master e outro como Slave. Eu não tenho nenhum HD para mostrar aqui para vocês, senão eu ia mostrar no próprio HD, na parte aqui superior, vem escrito qual que é a configuração para Master e Slave. Você vem aqui com o jump e faz a conexão dos pinos. Tá? Normalmente o Master é no meio, mas tem alguns HDs que utilizam 2 jumper para fazer a configuração de Master. Então você coloca o HD como Master e o leitor de DVD como Slave, né? O HD vai ser o mestre e o outro vai ser escravo. Qual que você deixa como Master? O que é o principal, o que tem um sistema operacional. Então se você tem 2 HDs aqui, um tem um sistema operacional e o outro só vai armazenar arquivos ou é backup, o que tem um sistema operacional você configura como Master. E o que vai ficar como backup ou arquivos você coloca como Slave. Já na tecnologia SATA não existe esta configuração, porque o SATA ele trata cada dispositivo individualmente. Bom, eu estou com uma placa-mãe aqui, mais recente, essa placa-mãe ela não tem conexão IDE, nem primária, nem secundária, tá? Não existe IDE nela, ela também não tem UFDD, é para disquete, ela tem aqui 4 portas SATA. E para fazer a ligação de um HD SATA é a coisa mais fácil que tem no mundo. Eu estou aqui com um HD, esse HD, ele é da Seagate, ele tem 500 GB, esse HD é um SATA 2. Nós pegamos aqui o flat SATA, cabo SATA, colocamos aqui na porta SATA, só vai entrar de um lado, ele faz um L, e aí colocamos no HD. E pronto. A placa-mãe vai reconhecer como SATA 0, SATA 1, SATA 2 ou SATA 3, vai depender da porta que você vai ligar. Tem placas-mães que as portas SATA, ela tem cores diferentes, né, que é para SATA 2 ou SATA 3, então o bom é você olhar o manual da placa-mãe. O manual da placa-mãe o fabricante ele disponibiliza. É muito fácil você encontrar o manual de uma placa-mãe para você olhar no manual e saber, né, qual que é as portas SATAs, a memória. No manual ele vai te dar todas as informações de conexões da placa. O manual ele é fácil, depois eu vou montar uma aula mostrando o manual de uma placa-mãe, vou ensinar vocês a baixar o manual no site do fabricante, como encontrar e como fazer a sua leitura, ok? Suponhamos que eu queira fazer a instalação de mais um HD ou de mais um dispositivo SATA, porque além dos HDs nós temos o leitor de DVD e nós temos também os SSD, que são os dispositivos bem mais rápidos que HDs que vieram para tirar o HD de linha. O problema do SSD é que o armazenamento é pouco e o preço é muito caro. Porém, a velocidade e desempenho é bem superior a um HD. Bom, eu estou com outro HD aqui que é Maxtor. Eu gosto de HD da Maxtor, eu gosto da Seagate. Eu não gosto dos HDs da Western Digital, da WD. Eu tive muito problema com esses HDs, então não recomendo para vocês esses HDs, ok? Então nós pegamos aqui um outro cabo SATA, colocamos aqui na porta 1 e aí colocamos aqui no HD. O cabo SATA ele vai trocar dados com uma transmissão serial, ela não é paralela. A transmissão serial, ela manda numa linha de dados vários bits, vários números binários, 0 e 1 na mesma linha de dados. A conexão paralela, ela manda em uma linha o 1, na outra linha o 0, né? Então ele manda em par os bits. O HD SATA, nós temos o cabo de força SATA também. É que eu não falei sobre fontes, mas eu vou explicar as fontes, né, os conectores dela. A sua fonte ela tem que ter esse cabo de força SATA. As fontes que não tem são fontes muito antigas. É muito antiga e não tem a conexão SATA. Aí você tem que comprar um adaptador. Então, pessoal, o HD é o nosso hard disk, o nosso disco rígido. Ele vai armazenar tudo aquilo que o computador produz, aquilo que você instalou, aquilo que você baixou. Fica tudo guardado no HD, que são os programas e arquivos. O HD ele tem duas partes. A sua parte eletrônica, que é a placa de circuito. Essa placa de circuito, ela dá muito defeito em HDs, né? Principalmente raio, queda de energia, pode queimar a placa de circuito. Você vai ligar o computador e você vai ver que o HD ele não vai vibrar, ele não vai dar aquele barulhinho, né, do disco rodando. Você vai perceber que não tem barulho nenhum vindo internamente do HD. E aí, nós já sabemos que é a placa de circuito. Aí nós fazemos a troca por uma outra placa e o HD ele vai voltar aí a funcionar, porque a placa ela que manda energia e dados para o HD. Bom, além do problema, né, com a placa de circuito dela queimar, nós podemos ter problema interno com o HD. O computador ele sofre algum impacto ou com o tempo causa o problema interno, pode ser no motor, o prato, o braço, a parte mecânica. A parte mecânica já é mais complicado porque você precisa abrir o HD e o HD ele não pode receber impurezas, enfim, né? Tem vários critérios quando você vai trabalhar mexendo com a parte interna do HD. Agora a placa de circuito é bem fácil, é só você ter a chave Torx. Depois eu posso fazer um vídeo aqui no curso mostrando, né, como tirar a placa. Muitas vezes você faz uma limpeza
nos contatos dela, ela volta aí a se comunicar com a parte mecânica do HD. Então isso aqui é questão de prática. Quando você é iniciante, você se depara com um problema, né, no computador de ligar e não inicializar o Windows, não dar o boot, né, primeira coisa, nós devemos verificar se a placa-mãe está reconhecendo o HD. Isso nós vamos aprender aqui no curso, quando chegar na parte de software. Aí nós vamos entrar no setup de configuração do BIOS e verificar se reconheceu o HD. Reconheceu o HD? Maravilha! Nós precisamos saber se o problema é o Windows ou se realmente é o HD. Ele que está ruim, a placa de circuito ou a parte interna. Então são etapas que você vai fazendo e verificando. Verificou que é o Windows? Tem vários meios de recuperação, né, do Windows, recuperação de dados, enfim. Se não é o Windows, é o HD, nós temos programas também que recuperam o HD, né? A parte lógica dele, os dados que ficam no prato. Agora, se é a placa de circuito, a parte eletrônica, queimou, aí é fazendo a sua troca ou o seu reparo. Ou se o HD está batendo agulha, se o problema é internamente, já é mais complicado. Quando o computador é desligado corretamente, pode dar problema. Tá. Bom, pessoal, eu estou com um SSD da Kingston 120 GB. Hoje em dia é só SSD. O SSD ele é SATA, então você faz a instalação igual um HD. O computador tá o que travando, muda é que ele tem o tamanho de um HD de notebook. Então você precisa HD, comprar um adaptador para colocar aí na baia do seu computador. Você precisa comprar um adaptador para ele e colocar na baia do seu computador. Você pode utilizar, tá? SSD com HD. E você pode misturar também HD IDE com HD SATA, se a placa mantiver IDE, não tem problema. Você pode usar HD IDE, HD SATA, SSD. Não tem ali uma regra, não pode misturar esse com aquele. Tá? Você pode usar aí quantos HDs você quiser, sempre que a sua placa-mãe suporte, né? Essa quantidade de HDs, ela tem as entradas. E o SSD, ele é muito rápido, uma nova tecnologia, ele não tem parte mecânica. O problema do SSD é a capacidade de armazenamento e o preço, né? O preço está muito alto ainda, porém, mais para frente, mais para o futuro, o preço vai cair, a capacidade vai aumentar. Certamente. E eu não vejo a hora disso acontecer, porque o HD ele segura muito o computador. Eu tenho dois notebooks, eu tenho um com SSD e outro com HD. E aí eu vejo a diferença. O SSD ele é muito mais rápido para inicializar, para fazer a leitura, a gravação de dados. O HD, eu vou falar para vocês, é uma tristeza, é muito lento. A não ser que você tenha um HD mais recente, né? O SATA 3, que são mais rápidos. Agora do SATA 2 para trás, IDE, é uma tristeza. Para quem acostuma com isso aqui, ó, com SSD, nunca mais quer mexer aí com os HDs. E o SSD vale a pena fazer um investimento, mesmo estando caro, se você quer desempenho, né, na hora da inicialização do Windows, ao abrir os programas, ao desligar o computador, copiar dados. O SSD é show de bola. É muito, muito rápido e não tem problema, assim, em questão de impactos, né? Que o HD, o prato dele aqui, se for um HD IDE, ele tem duas rotações, 5.400 e 7.200 RPM. Já o HD SATA é só 7.200 RPM. Ele roda 7.200 vezes por minuto. Então, questão de impactos, principalmente para quem tem notebook. O notebook, como ele é portátil, você leva de um lado para o outro, e quanto mais impacto o notebook sofre, mais rápido dá problema no HD. Então, problemas com HD de desktop, você não pega nem tanto, é mais que o notebook. Notebook é campeão. Se eu pegar aqui os HDs de notebook, eu acho que eu devo ter uns 8 aqui, que eu fiz a troca, que é HD que já era, acabou a sua vida útil, e aí a gente coloca o novo HD ou oferece o SSD para o cliente, né? Se o cliente ele tem um pouquinho mais de dinheiro, a máquina dele é boa, a gente tenta convencer a colocar um SSD, ele vai ficar surpreendido pela velocidade de desempenho do SSD. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre HD, sobre SSD. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muita coisa nós vamos ver adiante quando a gente pegar um computador para montar. Eu vou estar falando novamente sobre HD, sobre SSD. Depois eu vou mostrar para vocês. Legal. Então foi isso, galera. React aula 7 concluído. Disco rígido, sem surpresas. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo.